Sintetizo. Sejam bem-vindos, caros apreciadores da palavra. Eu lhes trago, por meio da magia sonora do sintetizo, o espírito condensado das letras. Acomodem-se e deixem que o conhecimento lhes fale. Prepare-se para uma jornada ao âmago mais profundo de si mesmo. Um território onde segredos ancestrais sobre o poder incomensurável dos seus sonhos serão desvendados, revelando chaves ocultas. O que aconteceria de fato se você descobrisse que a chave mestra para uma vida verdadeiramente extraordinária não reside em eventos externos, mas está cuidadosamente trancada dentro de você, aguardando apenas o seu toque, o momento certo para ser girada? Esteja absolutamente pronto, porque o que você está prestes a absorver pode não apenas desafiar, mas implodir tudo o que você acreditava sobre seus limites autoimpostos e acender uma chama de propósito que, uma vez acesa, jamais se permitirá apagar. Augusto Cury, em sua obra profundamente transformadora, Nunca Desista dos Seus Sonhos, nos estende um convite irrecusável a uma reflexão íntima e poderosa sobre o motor que verdadeiramente impulsiona a existência humana: os sonhos. Ele não se refere a sonhos como meras fantasias noturnas efêmeras ou desejos vagos que flutuam, incertos no ar, mas sim como projetos de vida consistentes, como o combustível essencial e insubstituível para a alma, a própria arquitetura da nossa felicidade duradoura e do nosso legado. Cury nos demonstra, com uma clareza que desarma qualquer ceticismo, que desistir dos sonhos é um ato análogo a renunciar à própria essência vital. É permitir que a vida se transforme em um roteiro pálido, escrito por outros, pelas circunstâncias, fortuitas ou, pior ainda, pelo acaso indiferente, que não se importa com nossos anseios mais profundos. O livro desvenda, com a precisão de um cirurgião da alma, camada por camada, como a sociedade moderna, com suas pressões e expectativas incessantes, muitas vezes, nos treina sutilmente para sermos espectadores passivos e conformados, aceitando um papel secundário, e não os protagonistas vibrantes e ativos da nossa própria história singular e intransferível. Somos, dia após dia, desde a mais tenra infância, bombardeados por mensagens subliminares e diretas que nos apequenam, que instilam o vírus da dúvida sobre nossa capacidade intrínseca, que nos empurram, quase que à força, para a vala comum da conformidade, do sempre foi assim. Mas Cury nos alerta, com a sabedoria acumulada de quem estudou a fundo os labirintos complexos e fascinantes da mente humana, que dentro de cada um de nós reside um eu poderoso, uma instância psíquica, uma consciência crítica e autônoma, plenamente capaz de reescrever esse roteiro imposto, de desafiar os gigantes internos, como o medo paralisante, a insegurança crônica e a autocrítica destrutiva, e também os gigantes externos, como as críticas depreciativas, os obstáculos aparentemente intransponíveis e as expectativas alheias que tentam nos paralisar e nos manter reféns de uma vida que não escolhemos verdadeiramente. Uma das grandes e mais práticas sacadas do livro é a forma lúcida como ele nos ensina a gerenciar ativamente nossos pensamentos e, consequentemente, nossas emoções, que são a base da nossa experiência de vida. Cury nos presenteia com ferramentas mentais poderosas, como a técnica do DCD, que significa duvidar, criticar e determinar, que nos capacitam de forma efetiva a confrontar os pensamentos negativos automáticos, as crenças limitantes arraigadas, aquelas vozes internas persistentes que sussurram palavras de derrota e incapacidade, minando nossa autoestima. Aprender a duvidar da veracidade absoluta desses pensamentos sabotadores, questionando sua origem e validade, criticar sua lógica frequentemente falha e pessimista, e determinar conscientemente, com firmeza e convicção, no que queremos realmente acreditar e focar, é um passo fundamental e libertador para destravar nosso potencial criativo e realizador. É como se gradualmente aprendêssemos a ser jardineiros diligentes da nossa própria mente, arrancando as ervas daninhas do pessimismo, do medo e da autopiedade,
e cultivando as flores perfumadas da esperança, da autoconfiança, da resiliência e da perseverança inabalável, construindo um jardim interior de paz e força. O autor também explora, com muita sensibilidade e profundidade, a importância vital de não temer o fracasso, mas de ressignificá-lo. Ele nos lembra, através de exemplos históricos e da análise da trajetória de grandes personalidades, que as mentes mais brilhantes da história, aquelas que deixaram um legado indelével de inovação, transformação social e avanço humano, enfrentaram inúmeras derrotas, incompreensões, rejeições e obstáculos que pareceriam para muitos insuperáveis. O fracasso, na perspectiva esclarecedora de Cury, não é o fim da linha. Não é uma sentença de incapacidade, mas sim uma oportunidade valiosa e insubstituível de aprendizado, um degrau necessário e, muitas vezes, crucial na escada íngreme, que nos leva aos nossos objetivos mais elevados e significativos. Desistir diante da primeira, segunda ou 10ª dificuldade é trair o imenso potencial que nos foi concedido. É desperdiçar a chance de crescer através da adversidade. É preciso coragem para encarar o erro, não como vergonha, mas como mestre. Além disso, nunca desista dos seus sonhos, nos alerta com urgência para as armadilhas sutis e perigosas da mente, como a síndrome do pensamento acelerado, um mal cada vez mais prevalente em nossos tempos modernos, que nos rouba a capacidade de contemplar, de refletir profundamente, de saborear a jornada e os pequenos milagres do cotidiano. Em um mundo que exige velocidade vertiginosa, multitarefas constantes e resultados imediatos, Cury nos convida, sabiamente, a desacelerar, a proteger nossa emoção da sobrecarga de estímulos, a encontrar oásis de silêncio interior para que possamos finalmente ouvir a voz sutil, porém poderosa dos nossos sonhos, a voz da nossa intuição, que tantas vezes é abafada pelo ruído externo e interno. Ele nos ensina que a qualidade da nossa vida está intrinsecamente ligada à qualidade dos nossos pensamentos e à forma como gerenciamos, com inteligência e compaixão, nossas emoções, especialmente as mais desafiadoras. O livro também enfatiza de forma muito prática a necessidade de sonhar grande, de ousar imaginar um futuro extraordinário, mas, crucialmente, de começar pequeno, com passos concretos e gerenciáveis. Muitos sonhos grandiosos morrem na praia não por falta de ambição ou visão, mas por ausência de um plano de ação claro e executável, por nos sentirmos paralisados e intimidados diante da magnitude aparente do que desejamos alcançar. Cury nos encoraja, com palavras de incentivo, a quebrar nossos grandes sonhos em metas menores, em objetivos semanais, em passos diários, em pequenas vitórias que, quando somadas, nos conduzem de forma consistente e progressiva ao topo da montanha que escolhemos escalar. Cada pequeno passo é uma declaração poderosa de que não desistimos, de que estamos ativamente comprometidos com a nossa visão, e fortalece nossa autoconfiança para os desafios seguintes. A importância vital das relações humanas saudáveis e construtivas também é um ponto forte e tocante da obra. Sonhos muitas vezes não são projetos exclusivamente solitários, mas se entrelaçam, se enriquecem e se potencializam com os sonhos de outras pessoas, com o desejo genuíno de contribuir para um mundo melhor, de deixar um legado positivo, que transcenda nossa própria existência. Cury nos lembra que somos seres fundamentalmente sociais e que o apoio mútuo, a inspiração recíproca, a colaboração sinérgica e o amor partilhado podem ser cruciais e determinantes na jornada, muitas vezes árdua, rumo à realização. Cultivar relacionamentos saudáveis baseados na confiança e no respeito, aprender a perdoar, a praticar a empatia ativa, são habilidades socioemocionais que fortalecem não apenas a nós mesmos, como indivíduos, mas também o tecido social, que nos sustenta e nos impulsiona. Augusto Cury não oferece em suas páginas fórmulas mágicas simplistas ou soluções instantâneas, mas sim princípios profundos e atemporais, alicerçados em sua vasta experiência clínica como psiquiatra e em suas incansáveis pesquisas sobre os mistérios da mente humana. Ele nos mostra, de forma convincente,
que a jornada para realizar sonhos é, antes de tudo, uma jornada de autoconhecimento profundo, de desenvolvimento contínuo da inteligência emocional, de fortalecimento incansável do nosso eu, como gestor, de nossos pensamentos e emoções. É um convite corajoso para sermos autores da nossa própria história, com suas alegrias e dores, e não meros coadjuvantes passivos ou vítimas das circunstâncias. Ele nos lembra com veemência que mesmo quando o mundo inteiro nos diz não, existe uma força interior resiliente, uma voz da alma que pode e deve gritar sim com toda a convicção. Os exemplos vívidos, as histórias tocantes e as metáforas perspicazes utilizadas por Cury ao longo do livro tornam a leitura não apenas agradável, mas também fluida e profundamente impactante. Ele consegue traduzir conceitos complexos da psicologia e da filosofia em uma linguagem acessível, poética e direta, que toca simultaneamente o coração e a mente do leitor, gerando reflexões que perduram. Sentimos ao ler como se estivéssemos em uma conversa íntima e inspiradora com um mentor sábio e compassivo, alguém que verdadeiramente se importa com o nosso florescimento integral como seres humanos. A cada página virada, somos gentilmente desafiados a olhar para dentro, a questionar nossas acomodações e medos, e a reacender, com vigor renovado, a chama sagrada da esperança e do propósito. Ele aborda a resiliência não como uma característica inata, um dom concedido a poucos, mas como uma habilidade vital que pode e deve ser aprendida, cultivada e desenvolvida por todos, através da prática consciente e da superação de desafios. É a capacidade de se levantar após cada queda, por mais dolorosa que seja, de aprender com os erros, transformando-os em sabedoria, de converter a dor e a frustração em força motriz para seguir adiante, mais forte e mais sábio. A vida, inevitavelmente, nos apresentará desertos áridos, tempestades furiosas, momentos de profunda angústia e desilusão. Mas é a forma como escolhemos reagir a essas adversidades, com protagonismo ou vitimismo, que define o nosso destino e o legado que deixaremos. Desistir é muitas vezes o caminho mais fácil, mas persistir com fé e determinação é para os corajosos, para aqueles que compreendem que os sonhos mais valiosos e significativos exigem o nosso melhor, o nosso suor e, por vezes, nossas lágrimas. Outro aspecto fundamental e libertador, explorado por Cury, é a necessidade de nos libertarmos das inúmeras prisões mentais que construímos ao longo da vida. Ele discute com agudeza como somos frequentemente aprisionados por padrões de pensamento disfuncionais e repetitivos, pelo medo crônico da crítica alheia, pela necessidade excessiva de aprovação externa, pelo perfeccionismo paralisante que nos impede de agir, ou mesmo pela armadilha do conformismo que nos faz abrir mão da nossa singularidade. Ele nos ensina a identificar essas celas invisíveis, porém poderosas, e a encontrar as chaves para a nossa liberdade emocional, intelectual e espiritual. Ser livre para sonhar e realizar é, antes de tudo, ser livre das amarras que nós mesmos, ou a sociedade, impomos à nossa mente e ao nosso espírito criativo. A obra nos lembra de forma contundente que o tempo é um recurso existencial finito, precioso e irrecuperável, e que cada dia que amanhece é uma nova e valiosa oportunidade para dar um passo, por menor que seja, em direção aos nossos sonhos, mais acalentados. Procrastinar, adiar indefinidamente, deixar para depois o que pode ser iniciado hoje, são formas sutis, porém eficazes, de autossabotagem, de renunciar ao poder do presente e comprometer seriamente a construção do futuro que desejamos. Cury nos estimula a viver com intencionalidade, a fazer escolhas conscientes e diárias que nos alinhem com os nossos valores mais profundos e com as nossas aspirações mais autênticas. A vida acontece no agora, e os sonhos, para se tornarem realidade, não podem esperar indefinidamente na gaveta da alma. Ele também nos faz refletir profundamente sobre o verdadeiro e multifacetado significado do sucesso. Será que sucesso se resume apenas a acumular bens materiais,
alcançar um status social elevado ou obter reconhecimento público. Cury propõe uma visão muito mais ampla, integral e humanizada, onde o sucesso está intrinsecamente ligado à realização pessoal genuína, à conquista da paz interior, ao desenvolvimento da capacidade de amar e ser amado, de contribuir significativamente para a vida de outros e de viver uma vida com propósito claro e vibrante. Sonhar nesta perspectiva é buscar essa forma mais completa, autêntica e duradoura de sucesso, que nutre a alma e enriquece o espírito. A mensagem central de "Nunca desista dos seus sonhos" é um grito eloquente de esperança, um bálsamo para as feridas da alma e um chamado vigoroso e urgente à ação. Não importa a sua idade, sua história de vida, os obstáculos que você já enfrentou ou que ainda está enfrentando. Enquanto houver um sopro de vida, há a possibilidade real de sonhar, de recomeçar, de se reinventar, de aprender e de crescer. Os seus sonhos são seus, são únicos, e carregam a semente do seu potencial mais extraordinário e da sua contribuição singular para o mundo. Proteja-os com garra, nutra-os com fé e ação, lute por eles com toda a sua paixão e inteligência. Nesta jornada inspiradora, exploramos a essência dos sonhos não como meras fantasias, mas como projetos de vida vitais, a importância crucial de sermos protagonistas da nossa história, aprendendo a gerenciar nossos pensamentos e emoções, com ferramentas práticas como o DCD. Vimos como é fundamental encarar o fracasso não como um ponto final, mas como uma valiosa oportunidade de aprendizado e crescimento, e compreendemos a necessidade de desacelerar em um mundo frenético, protegendo nossa emoção. Discutimos a estratégia eficaz de transformar grandes sonhos em pequenos passos realizáveis, fortalecendo nossa jornada. Refletimos sobre o papel insubstituível das relações humanas, a libertação das prisões mentais que nos limitam e a coragem indomável de persistir, lembrando sempre que o maior e mais transformador poder reside inequivocamente dentro de nós. Se esta mensagem tocou seu coração e despertou em você a vontade indomável de ir além, de resgatar seus sonhos e lutar por eles, não deixe de curtir, compartilhar com quem precisa ouvir estas palavras de encorajamento e se inscrever para mais conteúdos transformadores como este. O link para adquirir o livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, de Augusto Cury, e mergulhar ainda mais fundo nesta jornada de autodescoberta e realização, está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembre-se, com toda a força da sua alma, seus sonhos valem a pena e você merece realizá-los. Fim desta síntese. Para garantir a próxima dose desta conveniência moderna, procurem e sigam Sintetizo em vosso fonógrafo digital. Que seja grato pela audiência. Até logo!